Parlamentares, funcionários. Senhor presidente, nesse momento, são 17h09, começa uma concentração ali na Central do Brasil de um ato que está sendo chamado pelo Comitê Popular contra o Estado de Exceção. E esse ato, o objetivo dele é denunciar, e organizar a luta contra a criminalização das lutas dos movimentos sociais e dos ativistas. Então, já começou a concentração lá, e o comitê, que é um comitê que se reúne, que existem mais de 120 entidades, 120 grupos políticos, enfim, setores, sindicatos, movimentos sociais, grupos políticos, ativistas, mesmo independentes, anarquistas, socialistas, enfim, é um comitê que congrega vários setores políticos. E esse comitê ele fez uma carta aberta à população para explicar os objetivos desse ato que está acontecendo hoje lá na Central, que é um ato que vai caminhar até a Rede Globo, até o Jornal Globo, que fica ali na imediação. Então eu vou ler essa carta aqui, que eu acho que é bastante oportuno. Desde o começo das manifestações que ganharam corpo em junho de 2013, a grande imprensa, dentre elas, em maior destaque as organizações Globo, tem exercido um forte poder de manipulação e criminalização dos movimentos sociais. Alguns acontecimentos, como o caso da morte do cinegrafista da Bandeirantes, Santiago Andrade, ganham cobertura distorcida e fragmentada, a fim de incutir nos brasileiros a ideia de que todo manifestante é vândalo, baderneiro e potencial terrorista. Outros fatos, como policiais representando o Estado usando arma de fogo, são ignorados ou pouco mostrados pela mídia. A Rede Globo foi ao ar pela primeira vez em 26 de abril de 65, período em que o Brasil estava mergulhado no regime ditatorial. Cabe frisar, no entanto, que a emissora pediu a concessão em 5 de janeiro de 51, obtendo em julho de 57, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Mesmo que a concessão não tenha sido dada pelo regime militar, as organizações Globo, conglomerado que envolve jornal, editora, rádio e televisão, apoiou expressamente o golpe. Além disso, vários países proíbem expressamente que uma mesma família ou grupo sejam donos simultaneamente de jornais, revistas, canais de televisão e estação de rádio, a fim de evitar o monopólio da notícia e proporcionar uma mídia mais democrática. No Brasil, isso não ocorre, e o mesmo grupo familiar pode ser dono de vários veículos de comunicação. Com essa liberdade, o poder de influência das organizações Globo e, mais notadamente, da emissora de televisão, ganhou repercussões internacionais. Em Além do Cidadão Kane, um dos documentários mais importantes acerca da influência da mídia, diversos intelectuais relatam que, quando vivo, Roberto Marinho, dono das organizações Globo, tinha mais poder sobre o país que o próprio presidente. Diversos episódios polêmicos envolvendo clara manipulação da emissora, tais como as eleições a governador do Rio em 82 e as eleições presidenciais de 89, foram alvos de críticas no documentário. Em 89, por exemplo, a emissora editou o último debate presidencial de modo a favorecer o candidato Collor de Mello. Como a Rede Globo é uma emissora com muito apreço pela democracia, entre aspas, ela comprou os direitos de transmissão do documentário e o proibiu de ser vinculado na televisão brasileira. Mais recentemente, a emissora continuou envolvida em manipulações e escândalos de corrupção. No caso Santiago, por exemplo, a Globo transformou a morte do cinegrafista em uma espetacularização midiática, condenou Fábio Raposo e Caio Silva antes mesmo do Poder Judiciário e, mais uma vez, de maneira intencional, esqueceu-se de contar toda a versão dos fatos. No momento do acidente, Santiago Andrade não usava qualquer capacete ou material de proteção. Em conversa com amigos, dias antes, o cinegrafista dizia que o material era muito caro e que a Bandeirantes não oferecia os equipamentos de segurança.
Por que a Rede Globo resolveu culpabilizar exclusivamente Fábio e Caio e inocentar a Rede Bandeirantes de televisão de um grave crime de segurança do trabalho? Outro escândalo de manipulação ocorreu quando 23 ativistas foram ditatorialmente presos nas vésperas da final da Copa. As organizações Globo tiveram acesso aos autos do inquérito antes do desembargador do caso, Ciro Darlan, e publicando trechos absurdos, chegou a condenar ativistas por torcerem contra o Brasil na Copa e por não cobrar honorários. Distorceu também o uso de palavras tais como a gíria bombar, que obviamente não é usada para se referir a bombas, mas no sentido de que algo vai ser bom, divertido. Mais uma vez, a emissora foi responsável pela condenação dos 23 ativistas. A prova ululante da manipulação foi a atenção dada ao caso. Assim que os ativistas foram presos, o Jornal Nacional reservou uma matéria que ocupou quase um bloco para falar das prisões e das provas contra os manifestantes. No dia em que o habeas corpus foi concedido pelo desembargador Ciro Darlan, a emissora apenas leu uma nota sobre o evento. Porque, de repente, o mesmo assunto deixa de ser tão importante na grade da emissora. No tocante aos casos de corrupção, a Globo está respondendo a um processo, sendo acusada de sonegação fiscal de cerca de 1,2 bilhões de reais. O processo se encontra na Secretaria da Receita Federal e será conduzido pelo delegado federal Rubens Lira. Como se diz democrático e transparente, por que as organizações Globo não esclarecem de maneira clara o motivo dessa sonegação aos seus telespectadores, leitores, ouvintes, etc.? Não é justo que, diante de tanta manipulação, criminalização dos movimentos sociais e escândalos de corrupção, a Globo se coloque em uma posição imaculada, dizendo exatamente ao povo o que é certo ou errado. Não é justo e nem legal que a Rede Globo tenha acesso a inquéritos sigilosos antes dos responsáveis pelo caso. Afinal, a emissora não tem nenhum poder, ou ao menos não deveria ter, em relação ao judiciário. Faz-se necessária uma reformulação da mídia brasileira, com novos valores e com um jornalismo menos contaminado, que possa honrar a atividade jornalística, dando de fato voz a todos os lados envolvidos de um acontecimento. Não se pode fazer jornalismo apenas para agradar uma parcela mínima da população e manipular a maior parte. O jornalismo não pode estar preso aos interesses do capital, tampouco travestir-se de jornalismo para exercer um papel claramente político. Pela verdadeira liberdade de imprensa, contra o monopólio da mídia, pelo fim das concessões de TV, pela democratização dos meios de comunicação, pelo fim da criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas é que estamos, nesse ato hoje, pela garantia da segurança dos trabalhadores jornalistas. Essa é uma nota assinada pelo Comitê Popular contra o Estado de Exceção no Brasil. E eu queria aqui fazer um parêntese, eu passo a nota, queria fazer um parêntese, quando aqui se coloca a questão da garantia da segurança dos trabalhadores jornalistas. E acho que isso é uma reflexão que tem que ser feita também, pelos autores da nota, estão fazendo aqui. Acho que todos os ativistas, todos os militantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, das organizações, todos os estudantes e a juventude que estão comparecendo a esses atos, têm que saber separar o jornalista, o profissional de imprensa, o trabalhador de imprensa, dos grandes meios de comunicação. Infelizmente tem acontecido episódios, tirando o espetáculo que foi feito em cima da morte do cinegrafista, mas tem acontecido várias agressões contra os profissionais de imprensa. Então aqui eu quero fazer um corte, porque é importante que a gente não permita que isso cresça, que esse ódio cresça entre os profissionais de imprensa e os ativistas sérios, as pessoas que estão na rua para dizer não à criminalização da pobreza, não à criminalização das lutas, não à criminalização dos movimentos sociais, que eu tenho certeza que também são bandeiras dos trabalhadores de imprensa, também são bandeiras dos jornalistas. Nós não podemos permitir
que aconteça entre os movimentos sociais e os ativistas e os jornalistas, o que infelizmente já acontece, né? E é trabalhado para que aconteça entre esses mesmos movimentos e os trabalhadores da segurança pública. Porque enquanto os trabalhadores da segurança pública, os policiais, né, estão exacerbando, né, no seu poder nas ruas de repressão sobre os movimentos, a mando do Estado, né, enquanto ficam os ativistas brigando com os jornalistas, em cima nós temos a mídia, né, nós temos os grandes meios, nós temos os governos, nós temos as grandes corporações, nós temos o poder, né, econômico, poder financeiro, aqueles que patrocinam esse tipo de imprensa, rindo, né, e felizes com a nossa desunião aqui embaixo. Então eu acho que protestar contra a grande mídia, dizer não às organizações Globo e a toda a mídia, né, que manipula informações para poder manter o poder dos seus patrocinadores, nós não podemos confundir isso, né, com o papel que cumprem os jornalistas, nós não podemos confundir isso com a atividade dos jornalistas. Os jornalistas são trabalhadores, da mesma maneira que, né, nós temos aí vários ativistas que são trabalhadores, que são da nossa juventude, que estão nas nossas universidades, como os policiais, né, também, os trabalhadores da segurança pública, os policiais. Achei muito interessante, senhor presidente, uma pesquisa, né, que foi amplamente divulgada aí, mostrando que mais de 70% da tropa, né, dos militares, dos trabalhadores da segurança pública, são a favor da desmilitarização. Esse é um debate que está grande na sociedade, que não é um debate só dos ativistas ou só dos movimentos sociais. Os trabalhadores da segurança pública hoje estão fazendo esse debate. O que significa desmilitarização? É importante dizer que não dá para jogar a desmilitarização só nas costas dos trabalhadores. Não adianta mudar o regime, né, que está sobre os trabalhadores e permanecer a lógica, a ideologia, a política de militarização do Estado, da atuação do Estado nos espaços públicos. O debate da desmilitarização é muito maior do que o debate ser colocado só sobre policiais militares. Agora aqui, eu gostaria de cumprir, né, eu vou participar do ato, eu acho importante inclusive que outros parlamentares participem, principalmente desses atos e dessas mobilizações que nesse momento estão radicalizados e estão conflagrados. Para quê? É necessário que existam figuras políticas no nosso Estado que participem das lutas para construir mediação entre os lutadores, para construir mediação entre aqueles que estão na prática no mesmo lado. E nesse momento estão jornalistas, trabalhadores explorados pelos grandes meios, né, oprimidos pelos grandes meios, estão do mesmo lado daqueles que estão nas ruas brigando contra a criminalização dessas lutas, contra a criminalização dos ativistas. Então vou estar presente no ato, acho importante que outros parlamentares também estejam, para que, caso ocorra qualquer tipo de radicalização entre trabalhadores, entre movimentos, que a gente possa dizer não, a luta não é entre nós, né? É paz entre nós e guerra aos senhores. E nós sabemos muito bem reconhecer quem são os senhores que estão criminalizando as nossas lutas e as nossas ações políticas, aqui dentro do parlamento e lá fora nas lutas. Então, estarei presente nesse sentido, no sentido de apoiar essas justas bandeiras contra a criminalização, mas também no sentido de construir mediação entre aqueles que nesse momento não podem brigar. Tem que estar juntos para garantir cidadania plena e que esse tal de Estado democrático de direito realmente possa existir, porque até hoje o que a gente vê é a quebra e a busca das garantias individuais, coletivas, o que não deveria acontecer numa verdadeira democracia. Obrigado, senhor presidente.